Olá pessoal, bem-vindos à parte 3 da nossa aula 4 do curso de modelagem matemática, onde nós vamos olhar um outro aspecto do modelo SR, onde anteriormente a gente fez uma simplificação dividindo a equação dos infectados pela equação dos suscetíveis, encontrando uma nova equação de IDS, né, para estudar o valor máximo, o número máximo de infectados durante a epidemia. E a gente pode fazer um truque similar para encontrar, então, o final, fazer algumas afirmações, poder tirar algumas informações analíticas sobre o final da epidemia, utilizando um truque parecido. Então vamos lá. Né? Se a gente lembrar, né, do modelo SR, né, então a gente tem que o DSDT é igual a menos beta SI, né? Eu vou escrever aqui só as duas equações que interessam para a gente, né? E o dr/dt, são as duas que a gente vai utilizar, é gama I, né? Que ele recebe, então, os recuperados. Então, se a gente dividir a equação do S pelo R, então a gente obtém algo que basicamente é ds dr, né? Que vai ser menos beta SI sobre gama I. Né? Então, simplificando isso, a gente tem menos beta S sobre gama, né? E a gente sabe que beta sobre gama é igual a R0. Então, a gente pode escrever essa história toda da seguinte forma. ds/dr vai ser igual a menos R0 S. Aqui, então, S de T é só para a gente lembrar. Né? Então, com isso a gente reduz, né, o nosso modelo SR é uma equação só, novamente. Dessa vez uma combinação da primeira com a terceira equação, e isso é bastante conveniente, porque se eu simular esse sistema, então eu passo a ter uma solução em uma dimensão só, o que facilita a minha análise. Vamos olhar essas contas que a gente acabou de fazer, como a gente faria elas no Sage, né? Usando o Sage. Então, se a gente olhar aqui para essa caixa de código, na verdade, não só olhar, mas executar ela, o que a gente fez aqui? A gente declarou S como uma função de t, R como uma função de t, diferenciou essa função, né? Ou seja, basicamente aqui a gente define as equações diferenciais, depois divido uma pela outra. Então, eu vou ter exatamente aquilo que eu havia mostrado para vocês acima, né? Essa razão entre as... E, obviamente, eu posso dar aquela simplificada, que faltou o sinal aqui, né? Então, o ds/dr é menos R0S. Ok, então vamos usar isso aqui, né? Então a gente pode, a partir do momento que a gente fez essa simplificação, quer dizer, não uma simplificação, mas uma transformação ali do nosso sistema, a gente pode resolver essa equação, que é uma equação linear, então ela vai ser basicamente uma constante de integração vezes a exponencial de menos r, que é a variável, vamos dizer assim, que a gente está integrando para, né? Vezes o R0, que é essa constante aqui, esse parâmetro. Né? Então, eu sei já por experiência, né, que essa constante de integração, na verdade, é então o valor inicial dos suscetíveis. Né? Então, seria o nosso S0. Então, até posso substituir, né, direto nessa equação. Né? Então, ficaria mais familiar escrevendo dessa forma aqui. Né? O Sage tem hábito desagradável de botar os coeficientes depois das variáveis, né? Mas, enfim, a gente não se importa com isso, né? Mas é meio chatinho. A gente pode fazer uma outra substituição aqui se a gente quiser, em vez de escrever isso na forma
do R0 a gente colocar o beta sobre gama de volta na equação. Na verdade, o beta sobre gama é S0, né? Lembrando que na fórmula do R0 tem sempre aquele Szinho escondido ali, que normalmente a gente omite, porque no modelo adimensionalizado, no início da simulação, o S0 é igual a 1, né? Então fica isso aí para vocês não esquecerem, como um lembrete, né? Então está aqui nosso modelo em função do beta sobre gama. Então a gente pode fazer um gráfico também, explorar isso aqui graficamente, né? Curiosamente, com os parâmetros que eu coloquei aqui, os valores 0,5 para beta, 1 para S0 e 0,09 para o gama, a gente teria um R0 de 5,5, né? E isso dá um gráfico para a gente com essa cara aqui. Esse gráfico aqui, né, o que ele quer dizer para a gente? Ele quer dizer o seguinte, ele nos mostra que o S e o R tem essa relação, né? Eu não posso, basicamente aquela relação de transferência de massa que a gente já falou quando a gente apresentou o diagrama de blocos do modelo SR, né? Onde a massa flui nessa direção. Então, para R alcançar o seu valor máximo, S tem que chegar ao seu valor mínimo, né? Então, porque o R só pode crescer se ele recebe indivíduos que originalmente eram suscetíveis, passaram a infecciosos e depois passaram a recuperados. Então tem essa relação aqui dada por essa curva azul. Então é muito interessante a gente lembrar, né, vocês, que quando a gente faz uma transformação dessa, né, estou dividindo uma dimensão da equação pela outra, agora a dinâmica temporal fica perdida aí, não fica perdida, mas ela está implícita. Então, quando a gente observa a relação entre os estados, mas a gente não está mais observando uma evolução temporal, a gente está observando a superfície nesse espaço de estados, o qual o sistema pode percorrer, né? Quais são os pares de valores, se vocês quisessem ver dessa forma, quais seriam os pares de valores SR possíveis, dadas as relações matemáticas entre S e R. Né? Qual é a utilidade disso aqui? A utilidade disso aqui é que nos diz o seguinte: quando R vai para infinito, eu posso calcular, né, como eu tenho posso calcular o meu valor de S lá no final, por exemplo. Né? Então eu posso fazer afirmações sobre o final da epidemia, como eu coloquei no início da aula. Então isso é uma transformação interessante se fazer e utilizada em algumas análises. Eu vou pular esse gráfico 3D aqui, que ele realmente não é muito interessante, não. Mas quem quiser rodar e dar uma estudada, depois pode fazer. Né? Se nós voltarmos para o modelo bidimensional aqui e encontrarmos aqui os equilíbrios, né, do modelo S e R, mas aí agora considerando ele apenas com duas equações, né, a gente vai ver que um dos equilíbrios que ele só encontra o equilíbrio que a gente convencionou chamar, acho que na aula passada, né, do equilíbrio livre de doença, né, o nosso ELD. Equilíbrio livre de doença é o equilíbrio quando I é igual a zero. Né? E aí vocês me perguntam, por quê? Mas não tem aquele outro equilíbrio, o equilíbrio endêmico? Né? Mas o equilíbrio endêmico ele só ocorre quando a gente está naquela situação do R0 maior do que 1. Né? Inicialmente, lembrando que inicialmente esse equilíbrio não existe. O equilíbrio endêmico, aonde no equilíbrio I é maior do que zero. Esse equilíbrio endêmico, ele só vai existir quando eu tenho um R0 maior do que 1 e ele só existe temporariamente. Porque que acontece? Quando a gente está numa situação epidêmica, no modelo SR, né, quando o modelo evolui, né, começa, vamos dizer que eu estou com uma situação de R0 maior do que 1, então aparece um equilíbrio endêmico aqui, onde I é maior do que zero, né?
E acontece que, se a gente desenhar aqui também o gráfico de S vai fazer sempre uma trajetória descendente, porque para ir subir e formar uma epidemia, a gente tem que ter S diminuindo sempre, né? Porque os S vão ser consumidos, eles são combustível da transmissão. E chega um momento, então, que esse S cai tanto que o R efetivo, que a gente vai chamar o efetivo, que é o depois do instante zero, aquele R efetivo, né, que é basicamente o R0 depois do zero, né, à medida que o sistema evolui, e que ele é beta sobre gama vezes S de T, esse S de T vai diminuindo e o valor do R efetivo ele cai abaixo de 1 sobre R0, que é esse limiar epidêmico que garante o crescimento da população. E quando isso ocorre, então, a epidemia volta a cair, né? Os casos voltam a diminuir. Por quê? Porque justamente o equilíbrio endêmico deixa de existir. Nós vimos isso no vídeo anterior, quando a gente falou que o modelo SR representa uma bifurcação transcrítica, né? Onde a gente desenhou o diagrama de bifurcação para o modelo SR, né? Com R0 aqui nesse eixo. A gente viu aqui que no ponto 1, antes do ponto 1, o modelo tinha apenas o equilíbrio livre de doença. A partir do ponto de R igual o maior do que 1, aparece um segundo equilíbrio, que é o equilíbrio endêmico. Mas ele só existe enquanto essa condição é verdadeira. E isso aqui pode ser substituído pelo R efetivo também. Né? Pois bem, então, só para elucidar aqui um pouco isso aqui, porque aqui quando a gente vai resolver isso aqui, a gente encontra esse equilíbrio aí. Né? Se eu quisesse, então, analisar a estabilidade desse equilíbrio, né, eu posso calcular a matriz jacobiana desse sistema e mais ainda eu precisaria substituir aqui nessa jacobiana alguns valores para SI no equilíbrio. Né? Então, nesse caso, eu substituí um valor de S, porque S pode ser qualquer número real, né, nesse equilíbrio livre de doença, e I igual a zero. Né? Então, nesse caso, a gente vê que eu tenho dois autovalores. O autovalor dominante ele é real e positivo, então significa que o equilíbrio livre de doença é um equilíbrio instável. Toda vez que o autovalor dominante é positivo, é equilíbrio instável, certo? Por isso que quando chega um caso na população, a população, a epidemia acontece, né? Isso porque também, né, a gente não pode esquecer que nesse caso particular a gente tem beta maior do que gama, logo R0 maior do que 1. Tá? Vocês podem brincar um pouquinho com isso, né, trocar isso aqui, recalcular os autovalores, para entender aí como é que fica a natureza, o equilíbrio, a estabilidade desse equilíbrio livre de doença do modelo SR. Fora isso, queria aproveitar esse vídeo, o finalzinho desse vídeo, para apresentar duas extensões muito usadas para o modelo SR. A gente não vai analisar elas em detalhes agora, nesse momento, porque ficaria um vídeo muito longo, mas eu queria mencionar porque mais tarde, então, a gente pode voltar a isso aqui, vocês já terão visto esses modelos e terão tido uma explicação sobre eles. Então, vamos nessa. A primeira variação que eu queria explicar para vocês era o modelo SE e S. O modelo SE e S, ele introduz um compartimento entre o S e o I, que é o que a gente usa essa letra E para exposto. São as pessoas que foram expostas a um patógeno, né, vamos imaginar um vírus,
elas já contraíram, já sofreram a infecção, mas ainda não encontram-se capazes de transmitir. Então elas precisam de mais um tempo para, enfim, se converter em infectadas, em infecciosas e passar a transmitir a doença. Então isso a gente vê de cara aqui, né? E quando os indivíduos são infectados, eles são infectados por contato com uma pessoa infectante, beta-SI, e esses indivíduos, esses casos, eles entram no compartimento E, e só depois de um tempo epsilon eles passam para o compartimento infeccioso, que é o compartimento que efetivamente é capaz de transmitir, né? Nesse modelo aqui, a gente introduz uma outra novidade, que é o seguinte: existe um nascimento nesse modelo, que a gente denota aqui por B, o birth, né, birth rate, e isso aqui é uma entrada no compartimento suscetíveis, né, uma vez que a gente considera modelos com nascimento que todos os indivíduos nascem suscetíveis, ou seja, nesse caso não há transmissão da mãe para o filho, então mesmo que a mãe seja infectada, os filhos e filhas nascem suscetíveis. Então B entra apenas no compartimento S. Né? Para manter o nosso pressuposto de população constante, a gente também adiciona um termo de mortalidade e aí a todos os compartimentos, de tal forma que B seja igual a μ, que multiplica S mais E mais I mais R, né? Que a gente não escreveu aqui, mas esse modelo... Aliás, esse modelo aqui não tem R, esquece. Então, S mais I mais I. Mais E mais I. Então, o que eu quero dizer com essa expressão aqui? Quero dizer que a quantidade de pessoas nascendo é igual à quantidade de pessoas morrendo na população como um todo. Isso é importante para manter a nossa população constante. E população constante, o que significa? Significa que sempre, nesse caso, né, essa pressuposto de população constante significa que DS, não constante, mas é população fechada, vamos dizer assim, DS dt mais DE dt mais DI dt é igual a zero, né? Ou seja, que o que sai de um entra no outro. Basicamente é isso que essa expressão aqui significa. Então, mais ou menos está explicado aí o SEIS. E ele é SEIS porque quando as pessoas se recuperam, aqui, gama I, né? O gama I volta para suscetíveis, né? Eu estou enfatizando isso porque em seguida eu vou apresentar a vocês então esse outro modelo que é o SEIR, né? O SEIR que inclui uma imunidade permanente, né? Ou seja, o que é imunidade permanente? Existe uma classe R. Então nesse caso aqui a gente tem S que passa para E, que evolui para I, que evolui para R, ok? Em vez de retornar para S, como no anterior. Então, nesse caso aqui, eu não preciso explicar muito mais, porque o que a gente já tinha visto no SEIS, a gente tem a natalidade, a gente tem as mortalidades, também seguindo o mesmo padrão, o mesmo balanço de massas, e a gente tem, nesse caso, a única diferença do SEIR para o SEIS é que eu tenho que gama I, né, esse termo aqui, que são os recuperados, entram num compartimento recuperado e dali nunca saem, apenas por morte. Tá? Essa característica de renovação, né, o que eu chamo de renovação? Renovação é porque morrem uns e nascem outros, né? Ela significa uma coisa muito importante, porque significa que nessa minha população aqui, eu tenho sempre pessoas novas entrando, novos suscetíveis entrando. Então, significa que S vai ser sempre maior do que zero e mais. Né? Em condições em que não haja transmissão, S
tende a crescer, né? E I, né, no fim da epidemia, S sempre tende a crescer e I tende a zerar, porque os Is vão morrendo, os Rs vão morrendo, e S passa a ser, a população se autolimpa, vamos dizer assim, né? Isso aqui a gente pode chamar suscetibilidade de limpeza, né? Uma analogia um pouco forte. Mas, então essas duas variações do modelo SR que eu queria apresentar para vocês. Então, esse é o ponto final aqui do nosso vídeo de hoje, né? E a gente continua ainda a falar de epidemias no próximo vídeo, em breve. Até lá, pessoal!